Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Espaço de esclarecimento da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, Divino Estadista, sobre o último livro da Bíblia Sagrada, o livro das profecias finais. Você tem alguma dúvida sobre o Apocalipse, sobre as suas metáforas, as suas simbologias e qual o recado do último livro da Bíblia Sagrada para o nosso cotidiano? Pode mandar para a gente pelo WhatsApp, código de área 1199-831-8195, também pelos comentários do canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Hoje a gente conta com a participação do pregador ecumênico da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão Rafael Ramalho. Seja bem-vindo, Deus está presente, Rafael. Viva Jesus em nossos corações para sempre, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez na Boa Vontade TV para falar desse assunto extraordinário. Aliás, Rafael, para quem está acompanhando pela Boa Vontade TV, viu que chegou aqui com vários livros na mão, fazem parte da coleção Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração. Recentemente, inclusive, nós tivemos essa nova obra, o livro Jesus e as 7 Igrejas da Ásia e Esmirna. Aliás, uma excelente pedida para quem quer conhecer mais sobre o livro das profecias finais. A gente vai trazer então, Rafael, a nossa pergunta de hoje, ela vem da cidade de Serra, no Espírito Santo. O Evaldo Correia escreveu assim pra gente: sempre que posso, acompanho a programação da Boa Vontade TV e vejo que vocês sempre falam da volta de Jesus. Eu gostaria de saber, qual é o propósito desta volta? Pergunta o Evaldo. De onde o Cristo está? Ele não poderia governar e modificar a humanidade? Muito obrigado por sua pergunta. Ela nos dá a oportunidade de falar desse assunto que é o nosso objetivo principal na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que é preparar os caminhos para a volta triunfal de Jesus. E Jesus pode sim governar a humanidade, modificar a humanidade de onde estiver, porque ele é o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, e exatamente por essa razão ele já governa a humanidade. Respeitando esses princípios básicos da lei de Deus, que é o respeito ao livre-arbítrio da criatura humana, a lei das obras, que está no próprio Apocalipse de Jesus, quando ele diz que volta para dar a cada um de acordo com as suas realizações, com as suas obras. Então, dessa maneira, a volta triunfal de Jesus, ela é um coroamento da nossa evolução pessoal, evolução social, porque, acima de tudo, evolução espiritual. Então, a volta de Jesus, ela é essa maravilha que o irmão Paiva Neto nos traz, por exemplo, no seu livro no livro Jesus e as 7 Igrejas da Ásia. Éfeso é uma publicação da Academia Jesus, do Cristo Ecumênico Divino Estadista, que reúne a pregação do irmão Paiva Neto a respeito das 7 igrejas da Ásia. Esse livro que eu estou em mãos fala sobre Éfeso, a primeira igreja. E lá, mais ao final do livro, após nos explicar a respeito dos detalhes, dos versículos da carta de Jesus à igreja em Éfeso, a Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, trouxe para a gente, aqui publicou, o roteiro espiritual para vencermos com o Cristo de Deus. Foi trazido pelo irmão Paiva Neto, justamente chamando a atenção para a volta triunfal de Jesus. Eu vou ler as palavras do irmão presidente pregador da religião do terceiro milênio, que diz assim: o retorno do Príncipe da Paz está ao subtítulo Jesus novamente entre nós, subtítulo Jesus novamente entre nós, páginas 268 e 269 deste livro que eu tenho em mãos, Jesus e as 7 Igrejas da Ásia, Éfeso. O retorno do Príncipe da Paz deve ser muitíssimo destacado em todas as épocas, ainda mais quando os seres humanos emitem seus estrondos de guerra. Jesus, outra vez entre nós, é verdadeiramente a certeza imortal de dias melhores. Olha o propósito da volta triunfal de Jesus aqui. A certeza imortal de dias melhores. Estejamos, portanto, sempre apostos, atentos à segunda vinda do Cristo, e dessa maneira cresçamos, mais um propósito da volta triunfal de Jesus, e dessa maneira cresçamos, não ansiosos, tensos, mas felizes, porque se trata da proximidade de um acontecimento magnífico. Jesus vem. O sublime amigo concluiu
seu luminoso Apocalipse, que encerra a Bíblia Sagrada, asseverando justamente esse inigualável retorno, uma aurora nova para a humanidade, em inesquecíveis e confortadores versículos, associados aos demais, constituem esse roteiro místico espiritual para vencermos com Jesus, com a convicção de nossa vitória perene. Então, o propósito da volta triunfal de Jesus é crescimento, é evolução espiritual para a humanidade, é essa certeza de dias melhores e essa vitória nossa sobre tudo isso que a humanidade precisa vencer ao ser modificada. Jesus pode sim modificar a humanidade e a sua volta é exatamente essa mudança. Quando o irmão Paiva Neto, analisando o versículo 1 do capítulo 1, versículo 7 do Novo Mandamento de Jesus, nos fala a respeito da vinda de Jesus sobre as nuvens, ele diz que essa volta vai além do significado literal. Expressa também que quando Jesus voltar, o nosso pensamento, portanto, tudo aquilo que a gente realiza a partir do pensamento, a partir das nossas ideias, das nossas ideologias, devem ser elevadas a essa posição em que Jesus volta, que é sobre as nuvens. Estando o nosso pensamento alçado nessa magnífica altura, né? Tudo que a gente realiza aqui na humanidade vai ganhar o tônus do Cristo de Deus, vai ganhar a inspiração do Cristo de Deus. Esse também é um sentido espiritual para a sua volta, mas ele estará pessoalmente entre nós, conforme ele mesmo o irmão Paiva mesmo nos destaca a respeito desses seus versículos extraordinários do Apocalipse, o Redentor Apocalipse, que nos fala, tanto provando que Jesus já governa a humanidade, que com uma antecedência extraordinária, ele nos avisou das consequências dos nossos atos firmados no nosso livre-arbítrio. A gente tem direito de escolher, tem direito de fazer aquilo das nossas escolhas, só que essas escolhas elas têm umas consequências. Essas consequências estão descritas claramente no Apocalipse em forma de profecias, mas essas consequências não são a totalidade do Apocalipse, e é isso que ele vai explicar aqui no livro agora, Jesus e as 7 igrejas da Ásia, sobre Esmirna, esse livro tão bonito. Os tempos chegaram, é o subtítulo da página 312, eu vou destacar as suas palavras na página 313, ele diz assim: há quem se apegue aos flagelos, às bestas, ao dragão, entre outros elementos que precisam ser decifrados à luz do novo mandamento do Cristo em espírito e verdade. Todavia, esse não é o principal anúncio do Apocalipse. Ele apresenta a mais aguardada notícia de todos os tempos, a volta triunfal de Jesus. E o capítulo 1, versículo 7. Eis que Jesus vem com as nuvens, e todos os olhos o contemplarão, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as nações da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. E olhem o que o excelso pegureiro ainda prometeu. Aqui o capítulo 22, versículo 12. Palavras de Jesus: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas próprias obras. E aqui comenta o irmão Paiva o seguinte: o que nos revela e tem a ver com o prometido à igreja em Esmirna, que Jesus fala a respeito de dar a coroa da vida, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aí o irmão Paiva vai prosseguir aqui: que o magnífico retorno de Jesus, trazendo consigo o seu galardão, a sua recompensa, é o maior prêmio que os perseverantes podem receber. Portanto, o Cristo de Deus é a coroa da vida eterna. Então, o propósito da volta triunfal de Jesus é coroar você, meu irmão, você, minha irmã, das suas lutas diárias, dos seus desafios,
seus enfrentamentos, quando eles são inspirados, decididos a partir dos ensinamentos que a gente vem recebendo do Evangelho, do Apocalipse de Jesus, colocados em prática. E aí vem Jesus dando a cada um de acordo com as suas obras e nos ensinando que esse governo celeste da terra, ele é efetivo também a partir dessa lei divina do Apocalipse de Jesus. Por isso, a sua volta é a mais gloriosa esperança da humanidade. A gente agradece ao irmão Evaldo Correia de Serra, no Espírito Santo, por confiar à religião divina, à Academia Jesus, o Cristo Ecumênico Divino Estadista, o esclarecimento sobre esse ponto tão importante, né? Compreendermos com profundidade sobre o que representa a volta triunfal do Cristo de Deus. A gente não poderia deixar de mencionar a revista Jesus Está Chegando, edição 182, lançada nesse último sábado, né? Teve ali o anúncio de seu lançamento pelo irmão Paiva Neto e que traz muitos conteúdos que nos fazem compreender e trabalhar, preparar os caminhos para essa volta triunfal do Criador. Seja um assinante da revista Jesus Está Chegando. Acesse jesusestachegando.com/loja. A gente agradece o pregador ecumênico da religião divina, irmão Rafael Ramalho. Volte sempre, Rafael, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Esse foi o nosso Pergunte ao Redentor Apocalipse de hoje. Mais uma vez o WhatsApp para você mandar as suas dúvidas acerca da Boa Nova ou do livro das profecias finais. Código de área 11 99 831 8195.